Muito boa noite, queridos amigos e irmãos, na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um momento de culto aqui pela comunidade São Marcos. Desejamos que Deus venha nos abençoar esta noite, que todos nós possamos, na sua santa palavra, juntos também louvarmos ao nosso Deus através dos nossos cânticos. Nós vamos iniciar então ouvindo um louvor neste momento. Nosso Deus e Pai bondoso, comprovando seu amor, com pesar das nossas dores, nos mandou o Salvador. Veio ao nosso bom Jesus e por nós morreu na cruz. Através da Santa Bíblia, fala o grande e eterno Deus. O Evangelho é a voz que chama, vinde todos para os céus. Pela fé tereis perdão, por Jesus a redenção. Aceitemos o convite e voltemos para Deus. Alegria, vida plena, o Senhor dará aos seus. Para sempre em clara luz, viveremos com Jesus. Ao iniciarmos esse nosso momento de culto, nós queremos invocar a presença do nosso Deus, a quem nós rendemos culto. E nós temos certeza de que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali ele está no meio de nós. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra do nosso Deus é muito clara quando diz que todos nós, seres humanos, somos pecadores por natureza e por nascimento, que em nós não habita bem algum, que não há quem faça o bem e que nunca peque. Por isso nós queremos nos colocar diante do nosso Deus em sincera confissão dos pecados, na certeza de que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo e nos purifica de toda a impureza. Nós vamos fazer a nossa confissão então. Querido Deus, que és imenso em teu amor, bondade e compaixão, nós, os teus filhos, que somos cheios de pecados, estamos diante da tua santidade para te pedir, sem merecimento, o teu perdão. Fazemos isso na certeza de que tu nos ouves e atendes por causa de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Perdoa os nossos pecados de desobediência e omissão, nossos pecados de mentira e falsidade, nossos pecados de vaidade e soberba, toda a nossa falta de sinceridade no cumprir os teus mandamentos. Amém. A todos vocês que com essas palavras também confessaram de forma sincera os seus pecados, que estão verdadeiramente arrependidos, que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e que querem viver de acordo com a vontade do nosso Deus claramente expressa na sua palavra, eu como ministro da palavra chamado e ordenado,
anuncio a todos vocês o grande amor do nosso Pai Celeste e da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor. Perdoa cada um dos seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir agora a leitura do Salmo número 19, o salmo indicado para este nosso culto. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus sejam aceitáveis a ti, Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Glória e ao Filho e ao Santo Espírito, como é no princípio, agora é e por todos sempre há de ser. Amém. Ó amado e eterno Deus, tu és o Deus invisível. Nós não podemos a tua grandeza. Ensina-nos a confiar que tu estás perto de nós. Pelo teu evangelho, nos liberta de nossas culpas e medos. Que tuas palavras de amor sejam luz para as nossas vidas e nos sentirmos rodeados. Amém. Nós vamos ouvir agora mais um louvor. Na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contristadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus na cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste, somos teus, ó bom Senhor. Neste momento nós queremos ouvir as leituras indicadas para este nosso culto.
Nós iniciamos pelo texto do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 7. Esse também é o texto sobre o qual nós vamos meditar logo mais. Êxodo 20, do versículo 1 até o versículo 7. Deus falou e foi isso que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Texto da Epístola, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 31. O apóstolo Paulo escreve assim: De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. São as palavras da Epístola e ainda. Então vamos ouvir o texto do Santo Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 22. Texto passando o ensino quando Jesus expulsa os pecadores do templo. João 2, 13 a 22. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus pede na cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombos. E viu também os que sentavam sobre mesa, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou a mesa dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombos: Tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram:
A construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos agora confessar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, nós vamos ouvir mais um louvor. Alô. Alô. Isso. Que a paz da parte do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito nos acompanhem neste momento de meditação na sua santa palavra. Amém. Queridos irmãos e amigos, talvez muitos de vocês também já passaram por momentos assim na sua vida, quando tudo parece sombrio, quando parece que nós olhamos ao redor e não encontramos saída. Eu, particularmente, muitas vezes à noite, fico em pensamentos e preocupações que acabam me tirando do sono. E aí eu fico rolando na cama, de um lado para o outro, e parece que a escuridão da noite ainda torna as coisas um pouco piores. E lá no meu íntimo eu sei que eu não tenho saída, não consigo enxergar a saída. Como disse, provavelmente alguns de vocês também passaram por isso.
Talvez vocês achem estranho o que eu vou dizer agora, mas eu gostaria de que vocês confiassem, né? Até o final dessa mensagem eu gostaria que isso ficasse bem claro. Muitas vezes o próprio Deus, ele pode nos cercar de trevas. Por quê? Espero que nós possamos chegar ao final e compreender que quando Deus nos cerca de trevas, é para Ele estar perto de nós e dizer que nos ama. Vamos lembrar da história bíblica a respeito dos 10 mandamentos. O povo hebreu era escravo no Egito, Deus libertou este povo maravilhosamente através da dança de Moisés. Deus leva este povo agora por uma peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida. E Deus pede para que o povo se acampe aos pés do monte Sinai, chama Moisés até o monte para dizer a ele as tábuas da sua lei. Com certeza, esses foram dias maravilhosos, mas, ouvindo o relato bíblico, eu também acredito que tenha sido momentos de muito medo, momentos muito assustadores. Êxodo 19, do versículo 16 até o versículo 18, diz assim: Na manhã do terceiro dia houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados de pé ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha. E todo o povo tremia muito. Vejam, Deus cercou o seu povo amado de trevas. E essas pessoas ficaram com medo. Afinal de contas, quem não ficaria com medo no meio de uma situação como essa? O que é que deixa as pessoas com medo? A natureza pode deixar as pessoas com medo. Raios, relâmpagos, trovões, tsunamis, terremotos. Existem pessoas que podem nos deixar com medo. Por exemplo, um chefe imprevisível, raivoso. Uma pessoa que tem poder e que usa esse poder para abusar emocional ou fisicamente das pessoas. Pode ser algum lugar também. Por exemplo, o seu carro quebra à noite no meio do nada. Ou você precisa ser internado no hospital. Lugares assim podem nos... o que é a maior causa de medo? Obviamente que é a morte. Estudiosos dizem que o sentimento mais comum do ser humano é o medo. E o medo nasce quando nós nos sentimos ameaçados. Pode ser que a nossa vida esteja ameaçada, a nossa posição social esteja ameaçada, o nosso emprego, a nossa família. Diante da ameaça, nós sentimos medo e nós nos perguntamos: o que será de mim? Tudo isso também aconteceu lá aos pés do Monte Sinai. Não era apenas relâmpagos e trovões e uma montanha tremendo, mas era o próprio Deus que havia cercado as pessoas com trevas, e essas pessoas ficaram com medo. Sem dúvida alguma, aquilo com certeza foi assustador. Naquela escuridão terrível, nós aprendemos algo sobre Deus. Primeiro, nós precisamos pensar onde Deus apareceu. Deus não apareceu lá no Everest, apareceu no Marumbi ou no Anhangaba do Paraná. Deus apareceu onde o seu povo estava. Deus apareceu lá no Monte Sinai. E quando Deus vem ao encontro do seu povo, vem ao encontro das pessoas, ali onde elas estavam, Ele não se mostrou. Deus não se mostrou ao seu povo no Monte Sinai. E Deus não se mostra hoje também, porque nós não poderíamos suportar a sua presença ou enxergá-lo frente a frente. No livro de 33, versículo 20, Deus diz assim: Não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo.
Queridos irmãos e irmãs, como nós poderíamos ver o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, e ainda assim permanecermos vivos? Impossível. Deus veio onde o seu povo estava. Deus, ele se esconde no meio das trevas, mas quer estar perto do seu povo. Ele não vem para destruir, mas vem para falar do seu amor. E ali, escondido em meio às trevas, Deus estava perto do seu povo. Deus estava próximo, também fisicamente. E ele estava falando do seu amor para que aquele povo pudesse sentir a sua presença, ouvir desse seu amor e ainda assim continuar vivos. Vejo que agora nós estamos começando a mudar um pouco o nosso pensamento. Nós estamos passando deste pensamento e desta visão de um Deus aterrorizante para um Deus cuja presença e cujo amor nos enchem de esperança, nos enchem de alegria e admiração. O texto do Antigo Testamento que nós ouvimos hoje, no texto de Êxodo, diz assim: Deus falou e foi isso que ele disse: meu povo, eu sou o Senhor, o seu Deus, dito até onde você era escravo. Deus começa lembrando o povo que ele é o seu libertador. Os tirou da terra do Egito. E é importante deixar isso muito bem claro para este povo, pois este povo não tinha um exército para lutar por eles. Este povo não tinha uma constituição ou tinha advogados que pudessem garantir os seus direitos. Não. O que este povo, o povo de Israel, escravo no Egito, tinha, e aquilo que nós temos hoje é somente uma coisa: é o nosso Deus. É Ele, e só Ele quem vem ao nosso encontro e ao nosso socorro. E então Deus continua falando, Ele nos dá as suas leis. Depois de mostrar que, humanamente falando, era impossível este povo estar ali naquele momento, agora Deus diz: olha, eu sou o seu Deus, aqui estão as minhas leis. Eu quero que, assim como eu amo vocês, vocês também me amem. E eu vou abençoar vocês de geração após geração. Querido amigo, querido irmão, você consegue se imaginar lá, aos pés do Monte Sinai, essa aterrorizante, mas impressionante proximidade de Deus junto ao seu povo? E esse povo, esse Deus está dizendo ao seu povo: eu te libertei, eu te amo, guarde os meus mandamentos. Foi isso o que aconteceu lá no Monte Sinai. Mas hoje, quando nós hoje somos tomados e envolvidos pelos nossos medos, será que Deus continua nos cercando hoje? Será que Deus continua nos colocando em meio às trevas para estar próximo de nós? Sabem quem foi o melhor intérprete desses 10 mandamentos que Deus deu ao seu povo? Foi o seu Filho Jesus Cristo. E diz o seguinte, texto registrado pelo evangelista João: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. As pessoas que estavam ouvindo Jesus o rebateram e disseram: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? E aí Jesus tem a oportunidade, mais uma oportunidade de ensino. Jesus ensina a respeito da escravidão. E diz e mostra aquelas pessoas e a nós também que a escravidão é muito mais do que uma condição externa. Você pode ser um cidadão livre, num país livre, e mesmo assim continuar sendo escravo do pecado. Porque Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem é escravo do pecado? Ainda hoje existem muitas pessoas que acreditam e ensinam que pecados são apenas ações externas. Mas Jesus, ele vai muito mais fundo. Jesus mostra que diante de Deus as coisas são muito mais sérias. Lá no Sermão do Monte, registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, Jesus diz, por exemplo: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo, que ficar com o seu irmão, quem disser ao seu irmão você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota está em perigo de ir para o
fogo do inferno. Isso é um soco no nosso estômago. Além disso, Jesus também falou, por exemplo, a respeito da nossa conduta sexual, também no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Queridos irmãos, esses são apenas 2 exemplos que nos mostram e precisam nos fazer compreender que pecado é muito mais do que um ato, uma palavra maldita. Deus olha lá no fundo do nosso coração. E lá no nosso fundo, no meu fundinho, no seu fundinho, lá habita o pecado. Nós já nascemos com este pecado. Todos nós, por natureza e por nascimento, somos escravos do pecado. E escravos são pessoas medrosas. A escuridão mais terrível que pode haver é aquela que traz sobre nós a certeza de que Deus nos punirá por causa desses nossos pecados. Quando Deus nos cerca com medo do seu julgamento e da punição, Ele está nos mostrando que Ele, que somente Ele, é a única saída que nós temos. Vou repetir em outras palavras. Sim, Deus nos envolve com trevas. Deus nos envolve com escuridão. E assim como fez com o seu povo que era escravo no Egito, Deus nos mostra que não há maneira de escapar da nossa escravidão do pecado, a não ser por meio da libertação que Ele providenciou. Quando o medo do julgamento e da punição se aproximam, nós podemos clamar como salmista: ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, responde-me, pois és fiel e bom. Não julgues a mim, este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. Na escuridão que vem dos nossos pecados, nós não estamos sozinhos. Deus mostra o seu amor na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um teólogo certa vez disse que a cruz de Cristo é o espelho onde na cruz nós vemos aquilo que nos é devido, aquilo que nós merecemos. Na cruz de Cristo nós vemos qual seria o nosso destino. E qual seria esse destino? A morte. Lá na cruz nós vemos a morte, porque Jesus se permitiu morrer por cada um de nós. As trevas ainda nos envolvem porque nós ainda pecamos, porque nós estamos destituídos da glória divina. E a nossa única saída é a morte. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim. E da sua morte vem a ressurreição, e da sua ressurreição vem a certeza da nossa ressurreição, de que nós teremos uma nova vida e uma vida eterna no céu. Então, queridos irmãos e irmãs, o que será de mim? O que será de cada um de vocês? O pecado que mora aqui dentro de nós, ele foi coberto pelo sangue de Jesus. Na escuridão da cruz, a luz começa a raiar. Nós estamos agora livres da escravidão do pecado e uma terra prometida nos é aguardada. O apóstolo Paulo diz, com palavras tão preciosas e tão bonitas na sua carta aos Romanos: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e não morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Queridos irmãos e irmãs, no começo dessa mensagem eu falei das noites em que eu perco o sono por causa dos meus medos, por causa das minhas preocupações que acabam tomando conta da minha mente. Com certeza, você também já deve ter passado por isso em algum momento. E eu vou dizer como é que funciona comigo. A minha mente se agita, eu começo a entrar em pensamentos que me trazem ansiedade e medo, e pela graça do Espírito Santo,
chega um momento em que eu paro e digo: Márcio, entregue-se nas mãos de Deus. A maioria dessas suas preocupações nem são reais. E aquelas que são reais, você tem poder para resolvê-las. Então, se entregue nos braços amorosos de Deus. Isso é o que eu faço. Entrego tudo nas mãos de Deus. O Espírito Santo consegue acalmar meu coração e eu acabo pegando no sono. Ali na escuridão, eu sei que Deus está perto de mim, que Ele me ama, que Ele quer estar ao meu lado e que me liberta com a luz da Páscoa. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige, com a sua confiança nele, diz o salmista. Nós devemos colocar a nossa confiança no nosso Deus. O que são esses sacrifícios que o salmista diz para nós oferecermos a Deus? São os 10 mandamentos. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Quando Deus nos dá os seus mandamentos, Ele está implorando: não deixe o seu coração ser escravizado por nada nem ninguém, exceto por mim. Eu te amo, eu te libertei. Queridos irmãos e irmãs, o Cristo que foi crucificado, mas que ressuscitou no domingo da Páscoa, é a luz que vem para clarear a nossa vida em meio às trevas. E a palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus diz: se o Filho te libertar, você será realmente livre. Um dia estaremos livres de qualquer tipo de treva e habitaremos na luz do nosso Senhor nos céus. Amém. Que o grande amor do nosso Pai, que habitou entre nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, guarde os nossos corações e as nossas vidas para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Nós vamos ouvir agora mais um louvor.
Neste momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Santíssimo Deus e Pai, a Ti damos louvor, honra e glória pela salvação que, mediante a obra do Teu Filho Jesus, realizaste por nós. Aceita nosso agradecimento pelas bênçãos diárias em nossas vidas. Nada do que recebemos somos merecedores. Tudo o que temos nos concedeste por Tua bondade. Senhor Jesus, Tu és a fonte de água da vida. Chama-nos ao arrependimento e leva-nos à confiança verdadeira em Ti. Ajuda-nos a valorizar a Tua palavra e a honrar a Tua casa e a Te servir com alegria. Diante daqueles que se desviaram de Ti, que o Espírito Santo nos use para chamá-los de volta ao Pai. Ajuda-nos a respeitar os direitos das outras pessoas e a interpretar suas falhas da melhor forma possível. Que as nossas palavras e ações não prejudiquem a vida de outras pessoas. Aqueles que tiveram seus relacionamentos rompidos, que pelo Teu amor e perdão possam reconstituí-los. Oramos por aqueles que sofrem por causa de fome, pobreza e desemprego, que na Tua misericórdia os ampares e sustentes. Oramos pelos que estão hospitalizados e que buscam a cura da sua doença. Especialmente pedimos que estenda a Tua mão para todos os que vivem as apreensões da pandemia do coronavírus. De novo, nós lembramos em especial do nosso irmão, pastor Kurt Albrecht. Fortalece-os e envia-lhes a cura e concede-lhes a Tua misericórdia e perseverança na fé. E aos que lamentam a morte dos seus queridos, conforta-os para que não percam a esperança e para que confiem na Tua promessa de que nunca os deixarás. Por Tua misericórdia, motive os cristãos a ofertar alegre e generosamente da abundância que lhes deste, para sustentar a Tua igreja, para que se edifiquem e mantenham casas de oração, para que muitos possam ouvir o Teu Evangelho e receber os Teus sacramentos. Recebe graciosamente nossas orações, pois Tu é a glória, a honra e o poder. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, assim nós chegamos ao final de mais este ainda apenas online, né? Esperamos aí pelos novos decretos, né? Se for da vontade de Deus, no próximo semana dos nossos irmãos aqui, né, que seja feita a vontade dele, mas que tudo seja feito também dentro daquilo que é o melhor para cada um de nós e toda a nossa sociedade. Já pedimos mais uma vez desculpa pelos problemas técnicos, nós temos trabalhado para resolver, com certeza, temos aprendido bastante e aos poucos as coisas vão melhorando, mas, de novo, o importante é que, de alguma forma, possamos levar a palavra de Deus até vocês através aqui da internet. Desejo que Deus abençoe cada um, que dê uma noite de descanso abençoada, um domingo abençoado também, e uma semana muito abençoada. E, se tudo der certo, vamos ver se nós conseguimos ouvir o louvor final e assim, nesse nosso momento de culto. Boa noite a todos e quarta-feira do nosso culto. Até lá.
bendito és tu, conosco está, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar, conosco fica até o anoitecer, e do pecado, ó Pai, vem nos guardar, e faze-nos teu nome engrandecer. Que tua paz nos sirva de fanal durante a noite para nos guiar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar. Que tua paz nos venha dirigir todo momento em nosso labutar, e quando cessa a luta no porvir, que eterna paz possamos desfrutar.